aqui eu trouxe umas crenças que existem sobre principalmente sobre o dinheiro, que às vezes a gente cresce ouvindo essas crenças e fica, às vezes, muito preso a elas ou limitado, como, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro não traz felicidade. Alguém aí se opõe a essa frase? Que o dinheiro não traz ou traz felicidade? O dinheiro não traz felicidade. O que você acha? Ah, traz sim. Traz sim. Ele tem coisas que ele não pode comprar. Realmente tem coisas nessa vida que o dinheiro não é capaz de comprar. Isso eu concordo. Mas falar que o dinheiro não traz felicidade, ele traz sim. A minha felicidade é meu filho, minha filha olhar para mim e falar, mãe, compra, e eu poder comprar. Vai dizer que isso não é felicidade para um pai, para uma mãe, para você ter o dinheiro para dar aquilo que seu filho quer. Por exemplo, né? Esse é um exemplo pequeno aí que seja. Então, na minha opinião, ele traz sim. Com certeza, concordo contigo. Eu vi que a Andressa levantou a mão e o Marcos também, mas como o Marcos é cavalheiro, lógico, ele vai dar prioridade à professora Andressa. Eu ia fazer uma gracinha com o Arthur agora, eu ia falar assim, gente, mas dinheiro dá para comprar coxinha, e coxinha é a própria felicidade. Como que dinheiro não traz felicidade? Pois é. É verdade. Não, mas... Concordo com ele, professora. Não concorda, Diego? Concordo. Sou apaixonado por coxinha. Dá para exatamente quem gosta. Boa gente não é, né? Não dá para confiar em quem não gosta de coxinha. Marcos? A Andressa falou a mesma coisa que eu já tinha falado numa aula atrás aí também. Isso, plágio não vale. Não vale lembrar isso aí. Plágio é crime. E ela pegou a minha fala. Outra frase aí, então, todo rico é desonesto. Claro que existem exceções, mas eu creio que não são todas. Se você não nasceu rico, provavelmente nunca será rico. Isso me lembra... a gente vê alguns casos aí de pessoas, às vezes, que saíram da favela e se tornaram milionários. Claro que existem questões, né, de pessoas têm mais privilégios e outras coisas assim, mas nada impede, né? E assim como eu comentei aquele outro exemplo, eu conheço muita gente que nasceu em berço de ouro e botou tudo fora porque não soube dar valor àquilo, não soube cuidar, né, do seu patrimônio, não soube administrar, não levou adiante a empresa do pai ou coisas desse gênero assim. Então, tem o oposto também, né? A pessoa nasce rica e morre pobre. Então, na verdade, isso está na cabeça da pessoa e não é, às vezes não é o mundo que é cruel, enfim, é a pessoa que é desleixada. Por isso essa importância de cuidar, né? De preservar o seu patrimônio. Essa é a ideia. Outra coisa também, às vezes as pessoas estão lá curtindo, assim, e aí fala, só se vive uma vez. E aí você pega lá e gasta todo o seu dinheiro, vai lá, vai numa festa, gasta todo o 13º, enfim, gasta tudo que não poderia, e não se programa, né? Não faz uma programação para aquele gasto. E outra crença aí a bolsa é cassino. Alguém tem alguma coisa a falar sobre essas outras frases? Alguém acha que bolsa é cassino? Eu nem sei o que é. Bom, na verdade, bolsa pode ser, depende como tu age na bolsa, né? Existem aquelas pessoas que são
são os especuladores e tem os investidores. Quem é especulador pode, né, botar tudo a perder. Então, essa frase, assim, não é de todo, está totalmente errada, mas aquela pessoa que estuda e se dedica ali e segue firme na sua tese de investimento, nas suas crenças, ela tende, ao longo do tempo, ela tende a ter sucesso na bolsa. Vou tentar explicar mais adiante o porquê. Se vocês podem me interromper aí perguntando alguma coisa aí, se eu estou indo rápido demais, ou enfim, eu vou seguindo, e aí qualquer coisa vocês vão me interrompendo. O Diego levantou a mão, Arthur. Pode falar. Pode falar, Diego. Agora fez sentido. Consegui fazer várias referências aí de patrão, amigo e parente. Que realmente, bolsa é cassino. Agora fez muito sentido. Tu quem nunca teve um amigo que comentou, um amigo, parente, bolsa é cassino, ou que fala isso alguma vez, né? Não sei, tu já teve algum exemplo disso? Durante o curso eu vou falar o que eu presenciei, tipo, ao vivo com o meu patrão. Tipo, ganhou 18 mil, daqui a pouco ele perdeu 19, gente, foi uma loucura. E eu tava ao vivo acompanhando com ele na tela do computador dele, gente, foi desesperador. Aí tem outra, né? Aconteceu aí, tem acontecido muito aqueles casos de falsas corretoras que principalmente falam de Bitcoin, como é que era o nome? Era Indeal, tinha qual mais que que são conhecidas como pirâmide financeira, tudo mentira, né? Que você põe 1% ao dia, umas coisas assim meio absurdas, isso tem que também cuidar para você, ou dica muito quente. Aqui vem aquele sabe, olha só, tô ganhando, botei tanto, no mês seguinte botei 300, no mês seguinte tirei 600, olha só, é um baita investimento, aí você vai lá, põe e nunca mais vê o teu dinheiro. Eu também já recebi várias propostas assim, quem nunca ouviu, né, tem que ficar de olho aí, antes de você fazer um investimento aí, é tão simples, bota ali no Google, reclame aqui, o seu melhor amigo ali, reclame aqui, você já vai ter uma ideia já geral do que é sobre essa empresa, se é real ou não. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né, que aconteceu também nos últimos tempos, a polícia andou pegando muita gente aí que estava no esquema milionário de pirâmides financeiras.